Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala o querido Terry, Original Gamer, para mais um vídeo aqui nesse incrível canal. E hoje, meus amigos, eles tragam um novo vídeo falando sobre Dinossauro Rei. Mas hoje, meus amigos, eu estou aqui para falar sobre os dinossauros e criaturas pré-históricas com pouco tempo de tela na franquia de Dinossauro Rei. Porque é assim, pessoal, a franquia de Dinossauro Rei tem muitos dinossauros e criaturas, começou lá em 2005, acabou em 2010, então assim, a gente tem muitos dinossauros e criaturas pré-históricas. Alguns recebem muito destaque, tem bastante tempo de tela, e outros nem tanto, tem pouquíssimo tempo de tela e nem tem destaque. Então eu fiz essa lista aqui, basicamente, sobre as criaturas pré-históricas e dinossauros que têm pouco tempo de tela, mas assim, já quero dizer que não são todas as criaturas e dinossauros que têm pouco tempo de tela, afinal, se eu faço sobre todos que têm pouco tempo de tela, o vídeo teria, sei lá, 1 hora, porque tem muita criatura e dinossauro que não tem tanto tempo de tela, tipo, sei lá, o Anhanguera, os tiranossauros do Coliseu Alpha, tem diversos outros dinossauros e criaturas que não tem tanto destaque, ou até, sei lá, tipo, o Maximus, o Armatus. Eu não coloquei esses dinossauros assim, mas pelo menos teremos vários dinossauros e criaturas pré-históricas. Mas se você se interessou primeiramente a se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e vamos começar! Bom, para começar esse vídeo, nós falaremos sobre o Saurophaganax. Mas você deve estar pensando, como assim, Terry? Saurophaganax com pouco minuto de tela? Ele tem literalmente 6 minutos, você tá ficando louco, informação errada, dislike. Como diria o seu Madruga, isso é uma calúnia. Mas provavelmente você deve estar pensando que eu estou falando do Saurophaganax do 7, aquele tem seu fogo escaldante, 20x de poder, é extremamente poderoso, roubou cena lá no final da primeira temporada, é extremamente poderoso, mas na verdade não, meus amigos, eu estou falando do Saurophaganax da segunda temporada, quando o time D vai ao período Jurássico, eles acabam vendo um Saurophaganax verde, ao contrário do Saurophaganax do 7, que era vermelho. Esse Saurophaganax tem literalmente 2 segundos de tela. Sim, 2 segundos de tela. Ele não faz nada, ele não luta com ninguém, ele não tem nenhuma ação relevante na segunda temporada, ele só tem 2 segundos de tela. Ele só aparece caminhando, é só isso que ele faz. Ao contrário do Saurophaganax do 7, que tinha o seu Magma Blaster, literalmente trucidou o Spine, ele provou que um dinossauro de elemento fogo pode vencer um dinossauro de elemento água, isso se ele for bem poderoso. Mas considerando que era o Spine apanha bastante, ele também teve um duelo de cowboys com o Gabu, literalmente atacou primeiro o Gabu, que literalmente tinha o ataque relâmpago, que era o seu movimento mais poderoso do elemento raio na época, claro, sem contar o seu trovão final. Ele literalmente lutou contra o Terry, literalmente solou o Terry com fogo escaldante, derrotou os 6 dinossauros principais e o Ampelossauro. Então assim, esse Saurophaganax da segunda temporada não é tão relevante, mas provavelmente ele só está aí para cobrir buraco, né, para tapar buraco, porque assim, na segunda temporada a gente teria um outro Saurophaganax que seria um clone, criado pelo Gabro, ele teria seu Magma Blaster, ele estaria no lugar Torvossauro, mas aí essa ideia não acabou indo para a frente, né, até o 7 teria o seu Will-Tyrannos, teria o Saurophaganax, mas essa história eu já contei mais de uma vez aqui no canal, se você quiser tem vídeo, já falei sobre o Tirano, sobre a Batalha Deletada, então assim, se você quiser, confere aqui no canal, tem diversos vídeos onde eu menciono essas curiosidades, então é basicamente isso. Saurophaganax na segunda temporada tem basicamente 2 segundos de tela. O próximo dinossauro dessa lista é a Microraptor, que também apareceu lá na segunda temporada, onde o time dele literalmente vai novamente ao período Jurássico, e lá no fundo nós temos alguns Tuajangosaurus, e aqui na frente nós temos uma Microraptor. A Laura aponta para aquela Microraptor e diz, olha aquela grandona ali, e lá no final da segunda temporada a Microraptor passa voando atrás do pai do Max, e também dos pais da Zoe, né? E assim, essa é a única participação da Microraptor na segunda temporada. Ela tem literalmente 9 segundos de tela. Sim,
9 segundos de tela. Ela não fez basicamente nada na segunda temporada, ela é inútil, ela só tá ali pra ser mais um dinossauro selvagem que tem poucos segundos de tela, é basicamente isso. Sem contar que lá nos jogos de arcade, no Death Stranding Weekend A New Power, ela literalmente seria um cartão de movimento, que é literalmente bloquear o pedra, papel, tesoura, assim o seu inimigo não ia conseguir atacar. Então assim, é triste saber que a Microraptor tem poucos segundos de tela, tem poucos minutos de tela, então assim, é bem triste. O próximo dinossauro dessa lista é o Lanzorsauro, um dinossauro do elemento grama que apareceu durante a segunda temporada, quando o time D e a Gangue Alpha estavam tentando, literalmente, recuperar a Pedra do Cosmos Rosa. Enquanto a Tanque lutava contra o Carcharodontosauro Espectral, literalmente estava levando um couro do Carcharodontosauro, o Gabu e o Ace lutavam contra o Lanzorsauro, que usou seu Power Drain e literalmente quase solou o Gabu. E assim, esse dinossauro ele tem um design muito legal, acho que essa é a primeira vez que eu menciono esse dinossauro aqui no canal, porque em outros vídeos eu não cheguei a mencionar ele tanto. Ele tem um design muito legal, ele tem um poder muito legal, né, o Power Drink, literalmente você suga a energia do seu inimigo, mas assim, apesar dele ter essas qualidades, ele tem 30 segundos de tela. Sim, ele literalmente, ele só é invocado, usa o Power Drain, ganha a armadura espectral, que isso já é um ponto bem positivo, e depois ele literalmente sofre do ciclone do Ace e depois do trovão final do Gabu. Essa é basicamente a participação do Lanzorsauro. Ele não tem uma grande relevância, ele nem é tão útil assim na segunda temporada, afinal o grande destaque desse episódio é a Tanque com seu Dinotector, já que essa foi a primeira vez que a Tanque acionou o seu Dinotector, sem contar que ela literalmente derrotou o Carcharodontosauro Espectral. Então assim, eu até consigo entender porque eles não focaram tanto no Lanzorsauro, literalmente tinha a Tanque ali no momento que precisava ter o destaque, então é basicamente isso, o Lanzorsauro tem só 30 segundos de tela. E agora o próximo dinossauro da nossa lista, esse aqui é bem polêmico, tá? Eu já fiz 2 especiais de Natal focados nesse dinossauro, que é basicamente o nosso querido Megalossauro, o Papai Noel Dinossauro Rei, que esse aqui, na minha opinião, é triste, cara, é bem triste, porque assim, quando a gente vai falar dos dinossauros secretos, todos eles até então tinham um tempo de tela muito legal, eles apareciam bastante nos seus episódios. Mas assim, o Megalossauro, ele, apesar dele ser o primeiro dinossauro a ser descrito, ele tem uma grande importância na paleontologia, ele literalmente foi o primeiro dinossauro a ser descrito. Você tem noção que isso é um grande peso na paleontologia? Mas aqui em Dinossauro Rei eles não trataram esse dinossauro tão bem, porque assim, no seu episódio, ele aparece bem pouquinho, basicamente só no flashback, e depois na sua batalha, que assim, a sua batalha tem 30 segundos. Sim, uma batalha de 30 segundos. Para um dinossauro que é literalmente do elemento secreto. Ele tem o poder. Ele é literalmente um terópode, cara. No anime, ele tem 10 metros de comprimento. Eles literalmente espicharam o bicho para ele ficar quase o tamanho do Terry. Antigamente, ele era um dinossauro do elemento fogo. Para que ele chegar e literalmente ter 30 segundos de batalha. É deplorável, cara. E na segunda temporada, eles até utilizaram ali o Megalossauro para lutar contra os Deinônicos, mas assim, o Megalossauro nem ganha armadura espectral, não é uma participação tão relevante, então assim, é triste ver que o Megalossauro foi maltratado no seu próprio episódio, porque assim, o Teresinossauro, se eu não me engano, ele é o dinossauro secreto que mais apareceu, o que mais tem destaque. E aí a gente chega aqui e nós temos o Megalossauro, que é só um saco de pancada na frente de Dinossauro Rei, cara. Isso aqui é triste, porque ele tem um design legal, ele tem um rugido legal, então eles só podiam ter usado muito melhor esse dinossauro, cara. Ele podia ter aparecido mais, ter mais cartões de movimento, ou se não só aparecer mais. É só isso que eu queria, que ele aparecesse mais no seu próprio episódio. Porque ao contrário, ele é só um saco de pancada, não serve pra nada em Dinossauro Rei. Então é basicamente isso, a gente tem um dinossauro que tem uma grande importância na paleontologia, mas aqui chega, é só um saco de pancada. Então isso aqui é bem triste. O próximo dinossauro da nossa lista é o Tuojiangossauro, um dinossauro do elemento terra que eu acho que eu nunca cheguei a mencionar aqui no canal, cara, porque assim, ele até tem um design legal, ele é do elemento terra, mas se eu não me engano acho que eu nunca mencionei ele aqui. Bom, ele apareceu na segunda temporada e lutou contra Aparis com seu Dinotector. Fora isso, eu não sei nada desse dinossauro, praticamente nada. Eu não me lembro do seu episódio, não me lembro da sua participação, não lembro de praticamente nada desse dinossauro. Eu nem me lembro quanto tempo de tela que ele tem, mas se eu não me engano é uns 30 segundos, alguma coisa assim, ou 26 segundos, eu não me lembro, mas é por aí. Então assim, ele não é um dinossauro bem utilizado, para fazer edit eu sofri bastante, então assim, esse dinossauro poderia ter uma participação muito melhor. E é basicamente isso, cara. Esse foi o Tuojiangossauro. Nem me lembro direito em qual episódio que ele apareceu, mas se não me engano é o
68, 70, não me lembro, é por aí. Eu não me lembro desse dinossauro tanto. O próximo dinossauro da nossa lista é o Pyatnikskysauro, que apareceu lá na segunda temporada, e assim, esse dinossauro eu gosto bastante dele, eu acho um visual muito legal. Ele apareceu durante a segunda temporada, quando o time D estava lutando contra o Young Shonossauro lá no Coliseu, quando a Sheila literalmente acionou o Presas Venenosas, que é literalmente um cartão de movimento de elemento normal, que ela utilizou contra o Gabo. Com esse cartão de movimento, o Pyatnikskysauro solta uma fumaça venenosa da sua boca, bem semelhante a um Dilophosauro de Jurassic Park, alguma coisa assim, e até que ele teve uma boa participação, posso dizer assim, porque ele literalmente foi invocado, lutou contra o Gabu, literalmente lá no fundo a gente consegue ver ele lutando contra o Gabu, e ele foi derrotado pelo Gabu graças ao seu trovão bazooka. Essa foi a participação do Pyatnikskysauro, pelo menos foi uma participação que eu me lembro, ao contrário do dinossauro anterior, mas assim, ele poderia ter sido utilizado bem melhor na franquia. Literalmente lá nos jogos de arcade, ele tem a sua versão que é do elemento vento, então aqui no anime poderiam ter adicionado isso, né? Pô, imagina um Pyatnikskysauro de elemento vento, tendo um episódio só pra ele, isso aí ia ser muito legal, até se ele ganhasse a armadura espectral seria muito interessante, mas infelizmente isso não acabou acontecendo. E agora, meus amigos, chegamos no último dinossauro dessa lista, o pior de todos, na minha opinião. Assim, o estado dele é deplorável, não tenho palavras para descrever o quão ruim é a participação dele, mas é basicamente o Brontkins, nosso querido Apatossauro ou Brontossauro, que apareceu durante a segunda temporada. Assim, o Brontkins apareceu a primeira vez lá no Dinosaur King Awakened Unduly Power, onde ele era basicamente um chefe que a gente tinha que enfrentar. Ele tinha sua participação lá na batalha contra o Espectro, e ele tinha duas versões. A primeira versão era o Apatossauro normal, de elemento secreto, que ele era muito legal, porque assim, ele tem literalmente poderes de raio, né? O Apatossauro, ele solta uns poderes de raio que são coloridos, então isso é muito legal. A sua versão de armadura era de elemento água, pelo menos lá no jogo de arcade. E assim, considerando que eu levei um bom tempo para passar do Brontkins lá nos jogos de arcade, a sua participação foi muito boa. Literalmente o Brontkins no seu prime, digamos assim. Mas aí a gente chega na segunda temporada e, cara, é triste. Só isso que eu posso dizer, é triste. Ele tem 4 minutos na sua forma de bebê, sim. O Baby Brontkins tem 4 minutos, enquanto o Brontkins adulto, poderoso, tem literalmente 1 minuto de tela. Sem contar a versão estendida, que é literalmente uma Wikipédia do Brontkins na versão japonesa. Literalmente 1 minuto de tela. Ele literalmente é inútil na segunda temporada. Tá, ele tem o seu poder, ele é poderoso, ele é grande, os Piratas do Espaço têm medo dele. Quando o Espectro vai invocar o Brontkins, os Piratas do Espaço literalmente falam, o chefe tá chegando, ele vai invocar o Brontkins, ele é poderoso. Mas aí ele chega e não faz nada. O seu canhão espectral, que é todo poderoso, até que é legalzinho, mas não é um cartão de movimento em si. Na própria Wiki Dinossauro Rei, confirma que o Brontkins não derrotou nenhum dinossauro. Sim. Ele teve a proeza de derrotar nenhum dinossauro. Ele só foi derrotado pelo Gabu, Ace e Paris com um movimento de fusão, no caso um movimento de fusão triplo. Então assim, o Brontkins ele é inútil na franquia Dinossauro Rei. Ele não derrotou nenhum dinossauro, ele só foi derrotado pelo movimento de fusão, a sua batalha final é curta, eu não vou dizer que ela é ruim, ela só não é memorável como a batalha do T-Rex Negro, que é literalmente diversos dinossauros contra o T-Rex Negro, literalmente um Destroy All Monsters, só que da franquia Dinossauro Rei. Então assim, se ele tivesse mais tempo de tela, se fosse um dinossauro melhor, se ele fosse mais aproveitado, se ele tivesse derrotado algum dinossauro, eu acho que ele seria muito melhor na minha opinião. Então esse foi o Brontkins, nosso querido Apatossauro, que finaliza a nossa lista de dinossauros com pouco tempo de tela. Então é basicamente isso. Mas então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Comente aí o que você achou sobre esse vídeo falando sobre os dinossauros com pouco tempo de tela na franquia Dinossauro Rei. Eu vou sair em todos os comentários. Me desculpem se eu não botei todos os dinossauros que tem pouco de tela. Tem diversas criaturas que tem pouco tempo de tela na franquia Dinossauro Rei, mas eu não adicionei todas. Por exemplo, os dinossauros do Coliseu Alpha, os mamutes da segunda temporada, o monstro do Lago Ness da primeira temporada. Tem diversas criaturas que eu deixei de fora e eu coloquei só as que eu achei mais interessantes, que eu tive um certo interesse ali durante a produção desse vídeo. Então é basicamente isso. Eu estou preparando mais vídeos sobre Dinossauro Rei, Jurassic Park, Godzilla. Essa franquia você provavelmente vai gostar, mas é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!